Graça e paz, meus amados, estamos aqui mais uma vez para desfrutar da santa palavra do Senhor. Eu queria dizer para você o seguinte: para que nós venhamos ganhar revelação nessa palavra, eu já falei, né? Primeiro precisamos estar na posição de servo, com o coração totalmente aquebrantado, disposto a ouvir a voz do Senhor. Devemos estar no Espírito, porque é o Espírito Santo de Deus que nos revela todas as coisas. E o segundo item é o que? E sempre a Bíblia. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela se completa, ela te leva de um versículo a outro versículo, ela vai se completando, você vai lendo, você vai então entendendo a linha central que Deus deseja que nós venhamos viver. Por isso eu estou, fazendo esse estudo de Apocalipse, desvendando o livro de Apocalipse. Não sou nenhum professor, não sou mestre, sou simplesmente uma pessoa que tem ganhado a palavra de Deus. Entendeu? Por meio de quê? Por meio de estudar a Bíblia. Eu tive o privilégio, eu fiquei afastado durante 6 anos da igreja, mas eu tive o privilégio de ficar 14 anos vivendo na igreja. Nesse período, eu acabei fazendo o quê? Algumas cirurgias no joelho, aonde eu tive tempo suficiente para ler alguns livros, como de Spurgeon, como de Fernando Dias Lopes, como também de Fini, também como de Otmani, não é verdade? Então eu acabei ali desfrutando. E uma pessoa que sempre me encorajou a ler, a desfrutar, que eu estava sempre escutando toda a conversa que eu tinha com essa pessoa, com meu pai, ele sempre entrava no livro de Apocalipse, era a paixão dele, ele era professor, na verdade, da escola dominical na Assembleia de Deus, no Ministério de Madureira, então ele sempre entrava na palavra, ele sempre buscava, entendeu? Ler e estudar o livro de Apocalipse. Eu fui vendo isso desde cedo, desde novo, toda a pregação que meu pai fazia na igreja, no grupo onde ele se reunia, ele fazia questão de abrir o livro de Apocalipse para direcionar a igreja de uma forma que levasse ela a desfrutar da palavra do Senhor. Então, eu quando abro a Bíblia para vocês, como eu estou abrindo aqui as 7 igrejas, na verdade, da Ásia, as 7 igrejas ali onde o Senhor se apresenta, na verdade, de várias formas, de várias maneiras, para cada uma delas, ele se apresenta como as 7 estrelas, ele se apresenta como a espada, ele se apresenta como 7 espíritos intensificados, ele se apresenta como, o Filho de Deus, ele se apresenta como o Senhor absoluto. Então, eu tenho feito o quê? Eu tenho pego e tenho estudado. Por exemplo, nós estamos estudando agora, concluindo a carta em Sardes. Para só você ter uma ideia, não sei se vai dar para você enxergar, mas eu vou tentar apagar aqui para ver se dá para você enxergar. Tudo isso aqui são versículos extraídos da Bíblia para que nós venhamos fazer o quê? Entrar nessa palavra. Porém, o tempo, ele é curto, ele não dá para a gente entrar e desfrutar de toda a porção da palavra. Quando nós acabarmos
com o estudo das 7 igrejas na Ásia, nós vamos completar, nós vamos entrar em outros assuntos. Porém, eu fiz um estudo que está lá no YouTube, as 7 trombetas, os 7 flagelos, as 7 taças. Eu fiz um outro estudo também, o desejo do coração de Deus. Eu fiz ali um estudo onde o povo de Deus vai reinar com o Senhor vai reinar e nós reinaremos juntamente com ele será o reino, não é verdade? Ele será o reino, ele será o rei, ele será o centro, e nós estaremos como co-herdeiro com ele, reinando juntamente com ele, como a palavra diz, que nós os serviremos. Então, eu uso essas porções da palavra. Eu tenho uma Bíblia que me foi presenteada por um amado amigo meu, pastor Aquino, lá dos Estados Unidos. Então, eu uso também algumas notas de rodapé dessa Bíblia, do Livestream. É uma Bíblia onde nós podemos extrair muitas verdades, muitas coisas que nos leva a entender e a compreender, apesar de eu não me sentir capaz, entendeu, de explicar tudo com todo o detalhe que você que vê e ouve esses vídeos merece. Porém, eu tenho feito isso para quê? Para que eu venha ter um bom depósito da palavra do Senhor. Eu, por exemplo, tenho estudado a Bíblia diariamente, constantemente, para que eu possa transmitir para você aquilo que eu estou desfrutando. Por exemplo, aqui no capítulo de número 1 da igreja em Sardes, nós temos aqui Apocalipse capítulo 1, versículo 4 até o versículo 16, Apocalipse de número 2, versículo 16, João 14, versículo 19, João 6, 57, Gálatas 20, Gálatas 2, versículo 20, Filipenses 1, versículo 21, Romanos 8, versículo 6 e 13, no capítulo 3, do versículo 2 nós temos Apocalipse 16, versículo 15, Mateus 24, do 42 ao 43, nós temos Marcos 13, do versículo 33 ao 37, temos 1 Pedro 5, do versículo 8, nós temos agora do capítulo 4, 5 e 6, nós temos Judas 2, 3, Zacarias 3, capítulo 3, versículo 3 ao 5, Apocalipse 19, versículo 8, Levítico 11, versículo 24 ao 25, Levítico 6, do versículo 6, 7 e o 9. Nós temos também ainda do capítulo 5, Apocalipse 2, versículo 7, Apocalipse 3, versículo 4, Êxodo 32, versículo 32, Apocalipse 13, versículo 8, Apocalipse 17, versículo 8, Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 12 ao 15, Apocalipse 21, 24, nós temos Lucas 10, 20, nós temos também Lucas 15, 22, 1 Coríntios 1, 30, Filipenses 1, 21, temos também Filipenses 3, versículo 9, 2 Timóteo 2, 11 ao 12, Mateus 25, 21 e 23, Hebreus 4, versículo de número 9 até o 11, Apocalipse 2, capítulo 26 e 27, Apocalipse 20, do 4 ao 6, Apocalipse 22, do 3 ao 5, Apocalipse 22, do 14 e o versículo 17, João 10, 28. Nós temos então uma variedade de versículos. Eu estou fazendo questão de fazer esse estudo levando para a Bíblia. Eu não estou buscando muito, entendeu?
entrar no conhecimento, no mérito de algumas pessoas que escreveram e tiveram as suas interpretações a respeito deste livro. Eu estou fazendo o quê? Eu tenho me buscado ao Senhor, tenho me dedicado à palavra e tenho feito esse estudo. Talvez não venha a ser um estudo, não é verdade, que uma pessoa que já fez um curso de teologia ou um seminário esteja, na verdade, na qualificação, numa situação muito melhor do que eu, para te explicar, para te mostrar coisas que talvez eu não esteja te mostrando. Porém, a minha vontade, o meu desejo é que nós venhamos desfrutar da palavra através de versículo por versículo, amém? Então nós paramos na carta em Sardes, a igreja que estava em reforma, não é verdade, que reformou ali a justificação pela fé e etc., mas não deu continuidade. E ali no versículo 5 diz assim, ó, capítulo 3, o vencedor será assim vestido de roupa branca, de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvido, ouça os que o Espírito diz às igrejas. Então eu fiz o quê? Um apanhado de versículos na Bíblia que pode me levar até esta palavra que nós estamos lendo, até, na verdade, entendermos um pouquinho a respeito da igreja em Sardes. Então tá aqui, eu marco tudinho, olha só como a Bíblia é marcadinha, porque eu não gravo tudo de memória, a minha visão ainda é um pouco curta, porque roubaram meu carro, eu estou usando um óculos que ainda não é do meu grau adequado, porém eu tenho me esforçado para que você venha desfrutar. Eu tenho percebido que as pessoas vão lá, visualiza, entende o vídeo, agradeço, sou muito grato, porém tem muitas coisas ali sendo reveladas que você pode aproveitar mais, que você pode degustar mais, que você pode saborear, porque eu estou usando o quê? A palavra de Deus. Então aqui já começa, o vencedor será assim, vestido de roupas brancas. Vamos ver o que fala para nós a respeito disso e faça algumas anotações para que eu possa entender e explicar para vocês. Ser vencedor aqui é vencer a morte das igrejas, não é verdade, que se envolveu com o sistema e que perdeu o apreço pelo Senhor. Como nós já falamos, quando o fermento entra na igreja, não é verdade, o fermento representa o pecado, a igreja se torna uma igreja fria, uma igreja morta. Então, tudo aquilo que vem do Senhor, eles não conseguem absorver porque estão contaminados com outros ensinamentos. O apóstolo Paulo mesmo fala, se alguém vier vos ensinar outro ensinamento, seja anátema. A palavra anátema significa maldito, rejeitai, não recebei. Você só deve receber aquele ensinamento que vem da palavra do Senhor. A Bíblia é o falar de Deus. A Bíblia, ela tem tudo para que nós venhamos compreender qual é o plano e qual é o projeto de Deus. A Bíblia de Gênesis
a Apocalipse, ela vai se completando, e Apocalipse é a consumação do desejo do coração de Deus, é a etapa final, é o plano final, é a conclusão de tudo que vai acontecer, tanto para aqueles que são do Senhor, como para aqueles que também não confessaram o seu nome, tanto para aqueles que não deram crédito à sua palavra, ao seu evangelho. Então aqui diz, ao vencedor aqui, ser vencedor aqui é vencer a morte. A morte o tempo todo tenta entrar na igreja. Ela tenta entrar de maneira o quê? Sutil, sem que nós venhamos perceber, por meio de um ensinamento, por meio de uma prática, por meio de um serviço, por meio de alguma coisa que venha danificar a flor de farinha, como nós já falamos, que é Cristo. Cristo não aceita que nada venha ser colocado na flor de farinha, nada que venha ser colocado no seu ensinamento, nem nos ensinamentos dos apóstolos, que são puros, ensinamentos que foram inspirados por Deus. Deus escolheu homens santos para escrever, para que nós viéssemos hoje ser idos. Toda palavra é útil para o ensinamento. E a palavra também lá em Timóteo diz que o desejo do coração de Deus é que todo homem se arrependa e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Buscar levar as pessoas à verdade deve ser por meio do quê? Da Bíblia. Todos os livros que eu leio, eu tenho alguns, não é verdade? Porém, eu tinha mais, mas por alguma situação que eu passei, eu tive que vender para que eu pudesse suprir algumas necessidades, mas eu tinha mais. Mas todos os livros que não me levam para a Bíblia, que não me levam para ler a Bíblia, eu a descarto, eu não leio, até mesmo que venha a ser uma palavra boa, uma palavra gostosa, uma palavra de alta ajuda, se não me leva para a Bíblia, eu descarto. Eu não estou descartando o escritor, eu não estou descartando a ideia dele, pode até ajudar algumas outras pessoas, porém a mim não ajuda, porque tudo que me ajuda é quando eu sou levado à Bíblia, à palavra de Deus, porque quando eu sou levado à palavra de Deus, eu sou lavado, eu sou purificado. Lembra que quando o Senhor, antes mesmo de morrer, ele lavou os pés dos discípulos. Os discípulos andavam com o Senhor, eles estavam ali com o Senhor constantemente, eles não saíam de perto do Senhor, eles presenciavam tudo aquilo que o Senhor realizava, eles viviam debaixo da saia, da cobertura do Senhor, eles viviam agarrados em suas vestes, aprendendo, buscando, na verdade, aquilo que ia os edificar. E quando o Senhor, então, antes mesmo de morrer, ele fez o quê? Ele fez o lavar dos seus pés. Por que ele fez o lavar dos pés do discípulo? Porque os discípulos viviam no mundo, e nós sabemos que o mundo tem poeira, e esta poeira do mundo acaba o quê? Impregnando nossa vida, nosso corpo. Então é necessário o tempo todo nós sermos lavados. Por quê? Por quê? Por quê e por quem?
pela palavra de Deus. Precisamos ser lavados para nos tornar purificados, para que possamos manter as nossas roupas limpas, para que possamos manter o anel em nosso dedo, para que possamos manter a comunhão com o Senhor, que é o banquete celestial que nos leva ao desfrute de Cristo. Então, querido, ser vencedor aqui é isso, é você vencer a morte. Eu não estou dizendo da morte física, mas da morte espiritual, como foi falado ontem lá na vigília, na 9ª Igreja Batista. Muitas das vezes nós deixamos entrar em nossas casas sentimentos que não é o amor, sentimentos que não vêm do Senhor, e esses sentimentos, eles acabam gerando morte em quem? Em nossa família, em nossa casa. Eles acabam gerando morte em nosso espírito, e a palavra diz para que nós não venhamos apagar o espírito. E de que maneira nós não apagamos o espírito? Se o tempo todo estivermos colocando, na verdade, lenha no lugar aonde é oferecido, na verdade, a oferta, como está lá no Velho Testamento. O fogo não poderá se apagar. Quando o fogo espiritual do crente, ele se apaga, isso demonstra que ele tocou em quê? Em alguma coisa que produziu morte em sua vida. Ele tocou em alguma coisa que levou ele a se enfraquecer na fé, levou ele a ficar desanimado. Então nós precisamos permitir com que o Senhor nos edifique por meio de sua palavra. Então, ser vencedor aqui é você não tocar na morte, você tem que tocar na vida de ressurreição, a vida que desbancou a lei da gravidade, que desbancou tudo aquilo que o homem não esperava. Como se foi falado hoje no áudio que o pastor Valdeir mandou para mim, aonde o homem tinha que lançar um foguete, ele precisava de quê? De várias turbinas, compressores, para que esse foguete subisse. O nosso Senhor, ele não precisou de foguete nenhum, ele só precisou do quê? Da palavra de Deus, porque quando a palavra de Deus é falada, até a morte sai da morte para a vida. Quando a palavra de Deus é falada, ali onde Ezequiel demonstra para nós, quando o Senhor manda ele profetizar, aquele vale de ossos secos, aquele vale, então, o que aconteceu? Seus ossos foram juntando um ao outro, cada um conforme a sua vida. Não foi juntando osso do João com osso da Maria, mas os ossos que foram sendo juntados foram os ossos do próprio João, da própria Maria, fazendo uma ilustração. Mas ele manda Ezequiel profetizar. Quando nós profetizamos hoje, nós profetizamos o quê? A palavra santa de Deus, a palavra que tem poder para transformar, a palavra que tem poder para mudar, a palavra que tem poder para tirar as pessoas do cativeiro do inimigo, é a palavra que tem poder para transformar os casamentos, para transformar as pessoas em uma nova pessoa, deixando o velho homem, deixando
deixando os velhos costumes e vivendo uma vida de ressurreição. E isso só é possível se for por meio da palavra de Deus. Por isso eu tenho buscado fazer estes estudos das 7 igrejas em Apocalipse ali na Ásia, levando os irmãos a desfrutar de cada versículo, porque se você desfruta dos versículos, você está o quê? Você está ganhando a palavra, você está criando um bom depósito em seu coração, em seu espírito, como Timóteo. Na verdade, a sua avó gerou um bom depósito, a sua mãe gerou um bom depósito em Timóteo. Paulo veio e completou esse bom depósito, levando ele a desfrutar das sãs palavras, palavras que te levam para a cruz, palavras que te levam para a vida de ressurreição, palavras que transformam uma igreja, palavras que mudam a característica de uma pessoa. Aquela pessoa que roubava, hoje ela não rouba mais. Aquela pessoa que tinha, na verdade, alguns hábitos, alguns costumes, quando ela ouve a palavra de Deus, a própria palavra de Deus começa a trabalhar em seu coração, em seu interior, e ela vai sendo transformada dia após dia. Eu costumo dizer que aquilo que nós ontem fizemos na 9ª Igreja Batista, aquela vigília, teve um intervalo para que nós viéssemos lanchar, e por sinal foi uma maravilha. Sou grato, agradeço a todos que puderam proporcionar aquele ambiente saudável, aquele ambiente de igreja, na verdade, que busca viver o amor fraternal, a igreja em Filadélfia, a igreja onde as pessoas servem ao Senhor sem buscar nenhum tipo de glória para si, buscam servir aos irmãos sem buscar nenhum tipo de honra, porque nós sabemos que a nossa honra, a nossa glória, ela vem do nosso Senhor, e nós estamos aqui para servir os irmãos como servo. Podemos até ter algum tipo de posição na igreja, podemos liderar o ministério de música, podemos liderar o ministério das crianças, podemos liderar o ministério até mesmo ali da degustação da cozinha, mas tudo aquilo ali é para edificação do corpo de Cristo. Quanto mais nós servimos aos irmãos em amor, nós somos edificados. Paulo fala que o Senhor escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao quê? Aperfeiçoamento dos santos. Então, o nosso serviço da igreja é um serviço que deve buscar edificar os nossos irmãos, edificar a igreja, consolidar a igreja. Por isso, irmãos, eu estou te falando isso porque eu tenho buscado levar os irmãos a desfrutar da palavra. Eu sempre fui a favor da Bíblia. A Bíblia vos libertará. E quando eu aceitei o Senhor, o meu pai, ele falou isso comigo. Na verdade, ele falou assim: filho, a verdade vos libertará. E aonde está a verdade? A verdade está onde? Na Bíblia. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a
verdade. Então nós devemos buscar estar firmado na palavra de Deus. Não importa o conflito, não importa a situação que você, ou crente ou não crente, esteja vivendo. O caminho é você abrir a Bíblia. Quando você abre a Bíblia, Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra ali, uma palavra para trabalhar naquela área da sua vida que ainda não foi trabalhada. Se aquela área do casamento ainda não foi trabalhada, ele vai trabalhar. Se aquela área do seu caráter não foi trabalhado, ele vai trabalhar. Por meio do quê? Por meio da palavra. Pedro fala: para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Em João Evangelista, capítulo 1, diz: o verbo se fez carne. O que é o verbo? O verbo é a palavra. Quer dizer, então, que Cristo, como a palavra de Deus, se encarnou. Quando ele andava entre nós, ele era a palavra de Deus, a palavra sem fermento, a palavra que curava, a palavra que transformava, a palavra que expulsava demônios, a palavra que tirava as pessoas da sepultura, a palavra que fazia multiplicações dos pães e dos peixes, a palavra que levava as pessoas ao seguir, porque a palavra ela tem essa autoridade. Paulo fala: o evangelho é poder de Deus. Poder de Deus. O evangelho é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo, que morreu na cruz por mim e por você, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Para quê? Para que eu e você viéssemos hoje desfrutar da sua palavra. Tem muitos países que não têm a Bíblia aberta, que querem ler a Bíblia e não podem. Hoje nós podemos ler a Bíblia, nós podemos desfrutar da palavra. Por isso, querido, eu quero dizer para você uma coisa: veja o vídeo, desfrute da palavra, mas não faça como você já viu vou usar um exemplo muito simples: o cachorro. Se você jogar um pedaço de pelanca, ele engole. Se você jogar um pedaço de picanha, ele também engole. Se você jogar um pedaço de costela, ele engole. Ele não distingue o que ele está comendo. Para ele, tanto faz. Nós não somos esse tipo de pessoas. Nós somos ovelhas. Devemos ruminar a palavra, pegar a palavra, mastigar, ruminar, mastigar, até que esta palavra se torne a nossa constituição. Quando esta palavra se torna a nossa constituição, isso quer dizer que Cristo cresceu mais um pouco em nós. Então, querido, quando você for ver o vídeo, eu te peço, eu te imploro, não passe correndo, tenha paciência, entendeu? O teu servo humilde aqui, ele está sendo aperfeiçoado também no falar, ele está sendo aperfeiçoado também, na verdade, na leitura da Bíblia. Quanto mais você desfruta da palavra, eu também desfruto. Porque foi como a irmã ontem, a irmã Meire, eu acho, a esposa do Paulo Valério, falou: quanto mais eu estudo a palavra, mais eu entendo que esta palavra é para a minha vida, que esta palavra precisa ser aplicada em minha vida primeiro, que esta palavra precisa ser o centro do meu viver, o centro do meu viver que me direciona